Olá, tudo bem? Sou Luciano Perrone, sócio da RP Treinamento da Perrone Contábil e hoje estamos com mais um vídeo aqui sobre notas explicativas. Então é bem pertinente esse assunto, bem importante, porque muitas empresas não praticam as notas explicativas, muitos profissionais de contabilidade, inclusive, têm um pouco de aversão às notas explicativas, no entanto, elas são extremamente importantes e relevantes no contexto das demonstrações contábeis. E às vezes nós temos alguns traumas de notas explicativas, porém, vou tentar demonstrar aqui que praticamente elas já estão explícitas, já estão pré-determinadas. Então é mais uma questão realmente de fazermos uma adequação, de fazermos um alinhamento, e é importante que façamos aí no dia a dia a prática das notas explicativas, porque, como eu disse, elas são obrigatórias para todas as empresas, independente do porte que essa empresa se enquadre. Agora, antes de falar de notas explicativas, vamos dar um panorama aqui sobre as demonstrações contábeis. Por quê? As notas explicativas, basicamente, como o próprio nome diz, elas explicam, elas detalham, elas tecem comentários sobre as demonstrações contábeis. Não basta eu fazer uma demonstração contábil se eu não tiver a nota explicativa mencionando quais critérios eu utilizei, quais foram as bases, quais foram as fontes, quais as premissas que porventura eu detalhei naquela demonstração. Por isso é imprescindível, por mais que não tenhamos o hábito, principalmente em pequenas e médias empresas, é mais comum para empresas que divulgam balanços, para empresas de grande porte, é uma prática que nós temos que ter no nosso dia a dia. E por que ela é importante? Vejam que nós temos um conjunto de demonstrações. Então nós temos o balanço patrimonial, que mostra aí os bens e direitos que a empresa tem, a posição patrimonial da empresa, suas obrigações. Nós temos a DRE, que mostra o resultado do exercício social, se a empresa gerou lucro, se ela gerou prejuízo, por intermédio das receitas, custos e das suas despesas. Temos o DRA, que é a demonstração do resultado abrangente, que complementa a DRE. A partir do momento que a DRE mostra o resultado que eu auferi no exercício social corrente, o DRA ele mostra impactos que ocorreram aí nos lucros ou nos prejuízos acumulados que não sejam derivados do exercício corrente. Então pode ser alguma derivação do passado ou até, quem sabe, alguma derivação do futuro. Então por isso também que é obrigatório o DRA. Temos a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, onde nós demonstramos todos os efeitos que ocorrem no patrimônio líquido de uma empresa. Aumento de capital, distribuição de lucro, incremento de lucro, geração de prejuízo, enfim, qualquer movimentação que ocorra no patrimônio líquido de uma empresa, nós notaremos na DMPL, que mostra as mutações, as modificações do patrimônio líquido. Temos um relatório também que ofere patrimônio líquido, mas que é um pouco mais restrito, mais reduzido, que é o DLPA. Ele demonstra somente as variações dos itens que envolvem lucros ou prejuízos acumulados. Portanto, se a empresa fez um aumento de capital em dinheiro, por exemplo, não vai aparecer no DLPA, porque o DLPA só mostra aquilo que gerou alguma modificação, algum envolvimento como lucro ou como prejuízo do exercício social corrente desta empresa. E é claro, se eu fiz algum ajuste de exercícios anteriores, que a gente nem deve mais usar essa nomenclatura, a gente usa mudança de políticas ou correção de erros, também vai aparecer aqui na DLPA, desde que tenha trazido algum impacto para lucros ou prejuízos acumulados. Temos a DFC, demonstração de fluxo de caixa, que é um outro relatório bastante temido aí pelos profissionais de contabilidade, que mostra a evolução ou a queda, mostra a variação do caixa e equivalente de caixa de uma empresa. Então, como começou o exercício social anterior, o caixa e equivalente, quais foram os fatos que modificaram o caixa e equivalente de caixa e como ficou o saldo final de caixa e equivalente de caixa de uma empresa. Temos o DVA, que é um relatório extremamente importante, uma pena que ele só é obrigatório para SAs de capital aberto, só para sociedades anônimas de capital aberto, porque ele é um relatório que
é uma adaptação da DRE pela demonstração de resultados que nós desenvolvemos o DVA, e ele é extremamente relevante porque ele compila informações de uma forma que nós consigamos enxergar o quanto que a empresa gerou de recursos com o seu próprio esforço, o quanto ela gerou de recursos com o esforço de terceiros e como ela compartilhou esses recursos entre colaboradores, governo, terceiros, sócios, acionistas e até o quanto que ela reinvestiu no seu próprio negócio. Então, assim, por mais que só seja uma obrigação aí para SAs de capital aberto, eu indico e pratico o DVA para alguns pequenos e médios porque realmente ele traz informações bem interessantes, bem pertinentes que muitos empresários gostariam de ter. Bom, com uma gama tão vasta de demonstrações contábeis, tantos números envolvidos, não tem como a gente ficar sem as notas explicativas. Então a nota explicativa ela abraça todos esses demonstrativos e informa o que ocorreu em cada um desses demonstrativos. Portanto, ela é imprescindível, ela é fundamental e ela é obrigatória. É claro, até pelas premissas e FRS, eu não tenho o mesmo volume e a mesma complexidade de nota explicativa para uma PME e para uma sociedade de grande porte, para uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores que porventura reporte-se à CVM. Mas, dentro dos limites de cada empresa, dentro do segmento que a empresa gera e do porte que ela tem, nós temos que estabelecer um padrão para as notas explicativas, temos que desenvolver as notas explicativas. Um ponto que é importante, que eu vou ressaltar aqui, é que nós temos um padrão, temos um praxe do que devemos apresentar em notas explicativas e em qual sequência devemos apresentar. Então eu quero compartilhar esse modelo que nós temos aqui, essa sequência, que é uma sequência que nós encontraremos em balanços publicados, sejam em jornais, sejam nos sites das empresas, na própria estrutura que tem na NBCTG 26 também, que comenta notas explicativas, nós vamos encontrar essa sequência. É um modelo que o mercado pratica e que eu quero compartilhar aqui para deixar bem claro que não há nada tão desafiador, tão difícil que impeça que consigamos desenvolver as notas explicativas. É uma questão de método, é uma questão de costume, é uma questão de começarmos a praticar as notas e elas se tornarão aí uma realidade no nosso dia a dia. Eu até sempre comento que quando eu fiz ciências contábeis, quando eu estudei ciências contábeis na Universidade de São Judas Tadeu, lá no finalzinho dos anos 90 e quase chegando nos anos 2000, eu tinha uma disciplina que eu não gostava, mas que hoje me ajuda demais. Eu tinha uma disciplina que era Redação Técnica Empresarial. E a professora, na época, ela fazia o que provavelmente eu acreditava que não tinha muito sentido, mas que hoje faz total sentido para mim. Ela fazia com que nós lêssemos, interpretássemos e redigíssemos notas explicativas. Então, na época, pela legislação vigente, quando eu estudei ciências contábeis, só as grandes empresas apresentavam notas explicativas, distribuíam aí as suas informações por intermédio de notas explicativas. E eu, em alguns momentos, eu pensava, nossa, mas se eu não trabalhar numa grande empresa, se eu não trabalhar numa empresa de SA de capital aberto, será que eu vou usar isso em algum momento? E aí, com as inovações, com o IFRS, com tudo que aconteceu na área contábil, aquelas aulas que eu tive foram primordiais porque já na graduação eu comecei a ter contato com nota explicativa e hoje salvo porque a grande realidade das empresas é que seja uma microempresa, seja uma SA de capital aberto de grande porte, todas devem apresentar notas explicativas. Vamos entender um pouquinho como é que funcionam as notas explicativas, a sequência, a estrutura das notas. Então nós começamos aqui até por um item que não é obrigatório se a gente for levar em consideração pequenas, médias e microempresas, mas que eu costumo utilizar e costumo recomendar, que é o que nós chamamos de relatório da administração. Por quê?
O relatório da administração é a possibilidade que nós temos de contar um breve relato da empresa, compartilhar alguns resultados, compartilhar algumas estratégias, os próprios sócios administradores apresentarem algum projeto relevante que eles queiram que seja de conhecimento público. Então fica aí o convite, mesmo não tendo uma obrigatoriedade formal, no caso das PMEs principalmente, fica aí o convite para nós iniciarmos as nossas notas explicativas com o relatório da administração. Logo na sequência, vem o contexto operacional. O que é o contexto operacional? O contexto operacional é como se fosse um sumário em que nós apresentaremos algumas informações da empresa. Então, qual é o ramo da empresa, onde ela está localizada, se ela tem alguma perspectiva de sazonalidade, alguma questão especial que nós queiramos aí, que nós tenhamos a intenção de compartilharmos com o mercado. Então, é uma nota extremamente relevante, extremamente importante. Na sequência, nós temos a declaração de conformidade. O que é a declaração de conformidade? Já é sabido que nós vivemos aí uma obrigatoriedade mundial, que é a norma brasileira e internacional de contabilidade, IFRS. De acordo com as IFRS, como no Brasil nós praticávamos uma outra cultura contábil, nós temos que fazer uma adoção ao novo modelo. Esse modelo ele já está em vigor há alguns anos no Brasil, porém tem algumas empresas que ainda estão adotando, tem empresas que já adotaram. E como que a gente sabe se a empresa adotou ou não adotou o modelo IFRS? Por meio desta declaração de conformidade. Então é uma nota específica em que a empresa vai ter que mencionar se ela já pratica ou não as normas brasileiras de contabilidade vigentes conforme IFRS. Se ela já fez a adoção inicial ou se ela não fez a adoção inicial, aí fica o convite a ser feito quanto antes, pois nós falamos ainda como novas normas, mas essas normas já estão em vigor aí no Brasil há aproximadamente 10 anos e cada vez mais nós temos que praticá-las porque o mercado já vem buscando isso das empresas e nós, profissionais de contabilidade, temos que propiciar isso aos empresários. Principais práticas, julgamentos, premissas, estimativas, nada mais é do que descrevermos, não de todas as contas, mas daquelas contas materiais, daquelas contas relevantes, quais práticas que nós seguimos para chegarmos aos saldos que estão evidenciados nas demonstrações. Um exemplo, perdas com devedores duvidosos. Como que a empresa chegou àquele saldo de perdas? É um saldo gerencial? Quantos dias ela leva em consideração para considerar que aquilo é um item não recebível? Estoques. Como que aquela empresa apura o seu estoque? Média ponderada móvel? Qual é a premissa que ela utiliza por meio de sistema? Enfim, são hipóteses e informações extremamente relevantes que nós temos que incluir para que o leitor final da nota explicativa, o leitor final, o interessado final da demonstração contábil, entenda por que aquele saldo está presente no nosso balanço, na nossa DRE, nossa DFC ou qualquer outro relatório que nós tenhamos. Então, por exemplo, eu vejo um saldo de contingências fiscais dentro de uma demonstração. Eu preciso entender por que foi composta aquela contingência, do que se trata aquela contingência. A empresa ela deixou de pagar algum tributo, a empresa está sofrendo algum tipo de ação, enfim, qualquer conta relevante, qualquer conta material, nós temos que descrever quais foram as fontes de julgamento, de incertezas ou de práticas que nos levaram àqueles saldos que são representados nas demonstrações. Continuando, para aquelas empresas que ainda não fizeram a transição para IFRS, não fizeram a adoção inicial de IFRS, no momento da adoção inicial, elas precisam desenvolver uma nota de transição, uma nota de abertura para a nova norma. Então é como se fosse um depara. Como estavam as minhas demonstrações contábeis na norma anterior, quais ajustes eu fiz para a nova norma e como fica o meu balanço de abertura, o meu saldo de abertura em IFRS, que daqui para frente eu desenvolverei. E até está ligado também à declaração de conformidade. Se eu não fiz em algum momento
essa explicação, essa transição para IFRS, eu não posso ter uma declaração de conformidade dentro das normas brasileiras, porque eu não migrei para esse novo formato contábil. Não teria sentido eu ter uma declaração de conformidade. Detalhamento de contas. Às vezes, principalmente para fins de apresentação, nós lançamos algumas contas sintéticas nos nossos quadros de demonstrações. Então, o que são os quadros de demonstrações? Balanço, DRE, DRA, DMPL. Então, a partir do momento que nós lançamos uma informação sintética nos quadros, nós temos que detalhá-las. Por exemplo, estoque. Imagine uma indústria. Eu lanço estoque no meu quadro de balanço patrimonial. O que compõe aquele estoque? A matéria-prima, produto em andamento, material de consumo, produto acabado. Então eu vou compor uma nota para detalhar tudo isso. Imobilizado. Nós temos um campo lá no quadro imobilizado e aí temos que detalhar quais são os imóveis, quais são os móveis, equipamentos, veículos, qual a depreciação de cada um. Então tudo isso passa pela necessidade de detalhamento nas notas explicativas. E isso é bastante importante, principalmente para contas relevantes que nós apresentarmos de maneira sintética. Eventos subsequentes e outras informações relevantes. O que são eventos subsequentes? São fatos que nós já sabemos que ocorrerão nos próximos exercícios sociais e que nós já podemos compartilhar nesse momento em nota explicativa. Então, por exemplo, imaginem que no momento do fechamento das demonstrações contábeis, a empresa ela já estava negociando uma cisão, uma fusão, uma troca de sistema, ou ela vai passar por alguma alteração de legislação muito relevante a partir do próximo exercício social. Isso vai causar impacto nas próximas demonstrações contábeis. Eu já posso mencionar isso como um evento subsequente, já estou me antevendo a um fato que é relevante e por isso já quero compartilhar com o leitor da nota explicativa, com o interessado nessa informação, o que pode acontecer. E além disso, nessa nota, nós costumamos também incluir seguros que a empresa tenha, perfil e experiência dos gestores, qualquer informação que seja relevante e que nós tenhamos aí a perspectiva de compartilharmos com o mercado. Existem também algumas empresas que são obrigadas a serem auditadas. Para essas empresas, nós temos que apresentar o relatório de auditoria com a opinião da empresa, do profissional habilitado que realizou a auditoria nessa companhia. Enfim, esse é o modelo, esse é o critério que nós seguiremos tanto para as pequenas, médias e grandes empresas. O importante é o quê? É nós começarmos a praticar, começarmos a desenvolver esses modelos, começarmos a escrever as notas explicativas e, é claro, nada impede de buscarmos exemplos em balanços publicados, isso é muito importante. Qualquer tipo de comparação positiva é importante para agregarmos valor às nossas notas. Agora, além de buscarmos notas no mercado para nos compararmos, o que eu quero deixar bem claro é que tanto no CPC, que é o pronunciamento contábil, quanto nas seções, que são aí as normas brasileiras de contabilidade para pequenas e médias empresas, praticamente nós já temos delimitado e determinado o que deve ser trazido para a nota explicativa. Até trouxe um exemplo aqui para ilustrar. Eu peguei aqui as seções das PMEs. Então, as seções das PMEs estão na NBCTG 1000, Norma Brasileira Técnica Geral de Contabilidade número 1000, que é o IFRS para as pequenas e médias empresas. E eu peguei aqui uma seção muito comum, principalmente para comércio e indústria, que é a seção de estoques, é a seção 13. Então isso vale tanto para as seções, no caso das PMEs, quanto para os pronunciamentos CPCs, no caso das grandes empresas. Geralmente no último parágrafo da seção, ou no último parágrafo do CPC, nós temos o quê? Um tópico chamado divulgação. O que consta nesse tópico divulgação é o que nós temos que apresentar como notas explicativas. E aí, é claro, adequando àquela estrutura que eu apresentei
anteriormente. Então, analisando aqui brevemente o que consta na seção 13. O que a empresa deve divulgar? Práticas contábeis adotadas para avaliar o estoque. Então, o que é PEPs? A média ponderada móvel? Como que eu aplico o meu estoque? Como que eu calculo o meu custo? O valor contábil dos estoques por detalhes. O exemplo que eu dei há pouco. Se eu apresentei de forma sintética na minha demonstração, vou detalhar na nota, por categoria de estoque. O valor reconhecido como despesa. Na verdade, o que a norma usa despesa, mas é o nosso custo, o nosso CMV. Como que eu reconheço que aquele estoque ele passou a ser um custo da mercadoria vendida? Qual é o critério de reconhecimento? Quanto que eu reconheci no período, no exercício que eu estou encerrando? E eu fiz alguma perda ao valor aí realizável de estoques? Eu dei algum estoque como garantia? Enfim, informações pertinentes que estejam ligadas com o estoque já estão aqui pré-determinadas na própria seção 13. Isso nós encontraremos também nos CPCs. Então, antes aí de termos algum pânico, de termos alguma preocupação, de como fazer nota explicativa, que nota explicativa é para empresa grande. Não, nota explicativa é para qualquer empresa, todas têm obrigatoriedade de notas e nós não temos que redigir, criarmos tudo que está na nota. Já vem pré-determinado, já vem configurado o que nós temos que desenvolver. Enfim, diante desse contexto, espero que nós tenhamos trazido aí um pouco mais de informações sobre as notas explicativas. Ressalto, como iniciei aí o nosso vídeo, que elas são obrigatórias, independente do porte da empresa, e que o importante é nós perdermos esse medo das notas explicativas, porque elas são extremamente relevantes, elas apoiam as nossas demonstrações, e eu garanto que a partir do momento que nós começarmos a ter uma prática de emissão de notas explicativas, elas passarão a ser praxe e deixarão de ser esse grande desafio que nós vemos aí no dia a dia. Agradeço novamente todos que acompanharam esse vídeo, convido aos nossos próximos vídeos e desejo aí um grande abraço a todos. Muito obrigado por acompanharem as nossas informações. Até breve.